Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para batermos um papo, para conversarmos. Hoje sobre o itinerário de Ió. E que devemos esclarecer que nós não vamos defender tese, nós não vamos dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém. Nós vamos mostrar uma experiência, um trabalho, um conhecimento. E espero que as pessoas compartilhem. Converse conosco, quiserem fazer pergunta, pode fazer. Tá, tem um chatzinho aqui do lado. Moisés já está falando com a gente. Vídeo de som já está ok. Tem o Wilson também. E vamos conversar o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos ver o que é itinerário de Ió. Itinerário. Lembra do itinerário de ônibus? Então, itinerário, ou seja, o caminho feito pela essência divina na face da Terra. Então, cada local que ele marca, que ele pontua, que ele se estabelece, que ele se manifesta, aí é marcado como uma terra sagrada. É um local onde que ele vai passar os conhecimentos, o novo estado de consciência para o seu povo, para aqueles eleitos. Então, o Avatar se manifesta para dar origem a uma raça. Raça, um novo estado de consciência. Ou seja, raça no sentido de estado de consciência. Tudo é feito pelo Supremo Arquiteto, de acordo com um plano arquetipal. Então, existe um arquétipo, ou seja, uma forma, um padrão, um planejamento, o nome queira dar, para essas manifestações. Para o estabelecimento da lei, eu renasço em cada yuga, idade. Então, aí nós estamos falando sobre o Dharma, que se manifesta de acordo com a exigência do novo ciclo. Então, vamos nós. Disse Krishna ao seu discípulo Arjuna: toda vez, ó Bharata, que Dharma, a lei justa, se declina, e a Dharma, a lei injusta, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e o castigo dos maus. Para restabelecimento da lei, eu renasço em cada yuga. Yuga ou idade. Vai por aí. Então, está aí mostrando a situação de hoje no país, no mundo inteiro. Então, quando a Dharma declina, quando a Dharma se manifesta como lei injusta, né, que não é a lei justa e perfeita, né? Então, Dharma, a lei justa declina, então Dharma assume, ou seja, impera tudo que nós estamos vendo por aí. Vamos nós. A missão dos 7 raios de luz, ou seja, as 7 últimas manifestações avatáricas na face da Terra. Cada uma delas foi um ponto de luz deixado no planeta para realizar um chakra, uma força, uma energia que vai fazer com que um dia o próprio planeta se manifeste, se apresente como um próprio Sol. Então, 7 raças mães do nosso sistema de evolução. E, consequentemente, a missão de nossa instituição é preparar agora a mentalidade humana para tal época. Essa filosofia pertence aos dias futuros, a 7ª raça-mãe ou o 7º raio de luz. Então, está aí. Então, quando ele fala aqui sobre as 7 raças, aí nós vamos ver, vocês podem olhar lá no início, nas primeiras palestras que nós fizemos, lá se fala, quando fala de raças-mãe, mostrando o quê? Mostrando a primeira raça, a raça adâmica, depois a hiperbórea, depois lemuriana, depois atlante, depois a raça ariana, que é a nossa, e já no final, já dealbando, vamos dizer assim, já transbordando para um novo estado de consciência, que é a raça bimânica, que são os 2 mentais, concreto e abstrato, e a raça atabimânica, que aí vai entrar o caso, né, da 7ª raça-mãe. Vamos nós, vamos andar um pouquinho mais. Então, raça é a alma universal diluída na multiplicidade de formas e veículos, ou personalidades, formas ou máscaras do Deus único e verdadeiro. 7 raças mães em cada globo, em cada ronda, sobre 7 continentes, do ímpares determinados. Então, rondas é o trabalho, vamos dizer assim, toda a movimentação desse estado de consciência pelo planeta, e do ímpares, no caso aí, dentro da teosofia, vem ser o quê? Um continente. Então, do ímpares, continentes. E cada yuga, idade, se dá mais um passo
Ou seja, em cada yuga se dá mais um passo na senda da evolução. E cada passo, mais o filho pródigo se manifesta da casa paterna, quer dizer, ele se manifesta da casa paterna. Entretanto, esse caminhar não é feito aleatoriamente, sem uma programação, pois o Supremo Arquiteto do Universo, Deus, o nome que queira dar, Ixuara, planetário, o nome que queira dar, tudo é feito de acordo com o plano arquetipal. Vamos nós, vamos dar mais um pedacinho aqui, ó. Então vejamos, o termo Ió, que nos lembra o número 10, que é o próprio arcano 10, que quer dizer a roda da fortuna, ou a roda de Sansara, ou o caminhar evolucional da mônada através dos ciclos de renascimento e mortes. Se invertermos o número 10, fica 01, e juntos formam o número 1001, que na linguagem popular é o infinito, que pode ser também o nome de Deus, da deusa Ísis ou Mãe Divina, aquela que gera em seu útero todos os seres de autarquia ou avatares. Vamos nós. No programa do Supremo Arquiteto, cada raça teve o seu território de razão na face da Terra e uma rota própria a seguir. Temos então que a raça-mãe, ora caminha de oeste para leste, ora é ao contrário, isto é, do leste para o oeste. E aí vai formando uma tessitura na face da Terra. Aqui está a sub-raça a ariana, aqui é a atual, coube fazer um caminhar de leste para oeste. Então, raças, segundo o professor Rico José de Souza, então ele diz o seguinte: os antropólogos dividem a humanidade em 4 ou 5 grandes raças, nas quais englobam os principais tipos humanos. Segundo os evolucionistas, a alma humana, em sua evolução, no decorrer da ronda, sobre o mesmo planeta, passa por 7 tipos sucessivos, que são as raças-mães, as raças raízes. Evoluem, portanto, 7 raças-mães em cada globo, em cada ronda, sobre 7 continentes do IPAs determinados. Que já essa parte já tínhamos falado no outro lá. Então, facilmente, isso se verifica pela história universal. Civilizações que se levantam e declinam ao longo desse itinerário, enquanto uma está no esplendor, outras há que estão começando a florescer para que não haja solução de continuidade. Isto é, quando uma declinar, já uma outra está pronta para assumir o seu lugar. Vamos devagarinho. Outras vezes observamos como que um retrocesso, uma etapa já vencida, volta a ter papel preponderante. Isso ocorre para o restabelecimento de algum desequilíbrio. A nossa raça-mãe, a ariana, teve os seus primórdios no planeta do Pami, ao norte da Índia, depois do desastre da Atlântida. Vamos devagarinho. Alguém falou alguma coisa? Ainda não, né? Vamos nós. O Noé, cujo nome, dentro das teogonias, é chamado Manu Vaisvavatar, levou o povo que se conservou fiel à lei para essa região e ali iniciou nova civilização. A seguir, os avatares se sucederam, seguindo mais ou menos a trajetória traçada por lei. Então, esse povo foi levado depois para o Tibete, ou seja, para o local chamado deserto de Gobi, que era, na realidade, o mar de Gobi, que tinha uma ilha. Eles foram para lá, depois dos ataques das forças do mal, eles subiram, né, e foram para o Tibete. Daí começando todo o trabalho novamente. Wilson, boa noite, Eliseu. Miguel, Elaine, online. Boa noite a todos. Opa, sejam bem-vindos. Então tá aí, né? Vamos dar uma paradinha agora, vamos conversar um pouquinho. Ou seja, essas manifestações desses seres de autarquia acontecem não é aleatoriamente. Existe um plano, existe um trabalho, existe todo um traçado, vamos dizer assim, para que eles se manifestem. De acordo com as necessidades evolucionárias, vai por aí afora. Se vocês pegarem lá atrás, em outras palestras,
terras sagradas, os mistérios das manifestações divinas, e vocês vão ver que uma palestra vai complementar a outra, porque além de nós falarmos pouca coisa sobre cada assunto, mesmo assim o assunto é muito grande, é muito vasto. Então, de repente, nós repetimos alguns trechos de outras palestras, com outras palavras, para aquelas pessoas que estão começando a caminhar conosco, etc. Então, nós tenhamos uma noção, mais ou menos assim, geral, do que é o nosso trabalho, aonde que nós queremos chegar, qual é o nosso propósito de mostrar essas informações. Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Olha só, agora, chama itinerário DIO. Para que tenhamos uma ideia mais concreta, citaremos alguns desses seres em ordem cronológica, e assim temos. Não vou entrar em muito detalhe não, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas aí vocês podem baixar, dar o download no PDF e podem verificar, né? Isso aí é o aspecto didático da coisa. Então, lá atrás, 6.000 anos antes de Cristo, o Zoroastro se manifestou na face da Terra, ou aquela chamada de Pérsia. Hoje em dia já não tem mais a Pérsia, já é outro nome. E depois, 3.000 anos depois, né, vamos dizer assim, antes de Cristo, Yeseus Krishna, na Índia, 2.000 anos antes de Cristo, Confúcio, na China. Hammurabi, 2.000 anos também, né, foram contemporâneos da Babilônia. Vyasa, 1.400 antes de Cristo, também na Índia. E Cunaton, 1.364 anos antes de Cristo. E assim vai. Então, tem uma série de seres de alta hierarquia espiritual que normalmente as religiões, as filosofias não deixam escapar essas informações, quando elas as têm, né, vamos dizer assim, para o povão. Então, de um modo geral, as pessoas só conhecem a Bíblia e o restante elas não conhecem praticamente nada, a não ser uma turma de uns anos para cá, de muitos anos para cá, que começou, vamos dizer assim, se bem que isso sempre existiu, né? Aquelas pessoas que procuram, né? Elas não ficam presas às rédeas, o comando religioso, filosófico, etc. Elas não ficam presas a isso aí. Então elas vão debulhando, vamos dizer assim, e tal, o milho da ciência das idades, e vão descobrindo mais coisas. Então se estabeleceu, depois disso tudo, o ano zero. Então, quando Jesus, podemos ver aqui, ó, 64 anos antes de Cristo, teve a coluna de Tiana, na Capadócia, que não se fala dificilmente, mas você vai encontrar na Blavatsky. De repente, no Google, você pode procurar a coluna de Tiana, ou Tiana Cúquero, falando sobre o trabalho de Apolônio de Tiana, que esse já foi mais para o Ocidente, enquanto Jesus era mais para a Europa, do modo geral. Então, para fim didático. Depois vem Maomé, já dentro da nossa era, e vem assim, né? Vem, até vamos passar aqui, ó, São Germano na França, HPV na Rússia, Ramakrishna, o Henrique José de Souza também, podemos encaixar o trabalho dele aí, tá? É muito bom. E outro detalhe, e ele fala sobre o Cristo universal, a partir de 2005. Mas o caso é que essas manifestações requer que haja a preparação de um local, de um lugar, dos discípulos, vai por aí afora, para poder propagar esse conhecimento. Vai por aí afora. Então, são escolas iniciáticas, nenhuma delas dessa daí formada, que forma aí os 7 raios de luz, ou itinerário de Ió, nenhuma delas dessa daí foi uma religião. Todas elas foram escolas de iniciação. Depois que o Avatar vai embora, morre, etc., vai para outros planos, então os sacerdotes é que criam as religiões, porque já não tem mais aquele conhecimento, aquele cabedal todo para manter aquele trabalho. Então eles perpetuam, escrevem e tal, formam livros e aí vão ensinando e cada vez vai diluindo mais. Então, hoje em dia, nós já estamos há 2.000 e poucos anos do Avatar de Jesus, de Yoshua, Ben Pandira, e muitas coisas já foram trocadas, já foram trabalhadas, já mudaram de acordo com certos interesses, coisa e tal. Então tá aí.
Vamos lá devagarinho. Vejam a matéria sobre terras sagradas. Vocês vão ter mais detalhes sobre isso aí. Convém observar que HPB, embora seja uma princesa russa de nascimento, desenvolveu todo o seu trabalho nos Estados Unidos, via Europa, né? Foi pela Europa e foi para os Estados Unidos. Quanto a Ramakrishna deveria ter feito o trabalho de continuação ao de HPB, devido ao retrocesso da mesma para a Índia. Fez o que pôde para de lá emitir sua luz para cá. Ou seja, depois, quando a HPB, Helena Petrovna Vampadip Blavatsky, quando ela recuou, que ela voltou para a Índia, ela voltou atrás, foi um retrocesso para a teosofia. Então entrou em cena Ramakrishna, também no caso, para dar continuação ao seu trabalho. E aí entrou uma filosofia, a teosofia com as tendências de budismo, vai por aí afora. Vamos nós. A cada vez que o Avatara se manifesta, ele o faz para dar origem a uma raça-mãe, ou uma sub-raça, ou um ramo racial, ou uma família e assim por diante. Então vamos lá. Então quando o Avatara ele tem 100% da consciência de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus reencarnado ali que está manifestado, né? Há um impacto realmente do Supremo Arquiteto, vai por aí afora, o nome que ele dá, de Deus, Yeshua, vai por aí afora. Então, o trabalho dele, nessa época, é uma raça-mãe. Então, ele tem uma função de Manu. Manu, ou seja, ele se manifesta no lugar e leva as famílias, as pessoas para outro lugar. E lá ele constitui uma terra sagrada, um local sagrado, e prepara todo o estado de consciência. Quer dizer, no meio do povo, ele prepara um grupo que se faz eleito por vontade própria, de adquirir um novo estado de consciência, sair das mesmices filosóficas e religiosas, e para, vamos dizer assim, implantar um novo estado de consciência. E assim sempre foi desde a Atlântida, desde o início da Atlântida, final da raça lemuriana, até hoje. E também tem casos que o Avatara, ele não se manifesta com 100% da consciência. Ele se manifesta com 50% da consciência, 75% vai por aí afora. Então, o trabalho dele é um trabalho retificador. Então, daquele grupo que trabalhou com o Avatara diretamente, começou, então, a dispersar. Então, é preciso que um ser venha e dê vamos dizer assim, um freio de arrumação no negócio. Para preparar esse pessoal, não deixar dispersar, e com isso, às vezes, ele trabalha em cima de um ramo racial, ou até mesmo de uma família. Ele pega uma família e trabalha essa família aí. E a família vai tendo filhos, esses filhos vão vindo com novas consciências, vai alterando o DNA e vai por aí afora. O trabalho avatárico é muito interessante. Dona Eliana conseguiu chegar até aqui, mas está congelado. Dona Eliana não é mole não. Vamos lá, vamos chegando lá. Boa noite, pessoal. Dona Eliana está falando aí. Vamos lá. De acordo com o trabalho a ser executado, ele, o Avatara, o faz com um determinado potencial da consciência. Nós falamos 100%, 75%, 50%, vai por aí fora, 25%. Assim é que para os trabalhos regionais, coisas localizadas, o potencial de consciência da divindade que o Avatara traz é menor do que para um trabalho que vá ter um alcance mundial. Vai por aí afora. Então, por isso, o pessoal está esperando Cristo, esperando Buda, cada religião está procurando o seu mentor, vamos dizer assim, né? O seu condutor, o seu Manu, etc. O seu iluminado. Então, o trabalho praticamente já foi implantado no seio da humanidade, as pessoas não tomaram conhecimento disso aí, porque não tem estado de consciência ainda para conseguir alcançar essas informações, mas não quer dizer que esteja fora, nada disso não.
Em algum momento eles vão cansar também, vão chegar, vão descobrir as informações, vão se identificar, etc. Então está o Moisés aqui orientando como fazer andar o sistema da Dona Eliana, Dona Lilica. Então, cadê? Ela tem o iPad, o nome que queira dar. Nossa Senhora, vamos ver. Vamos andar mais um pouquinho. Já falamos, algumas desses slides, nós já falamos em algumas outras palestras, não com essas palavras, mas mostramos alguma coisa e cada vez a gente vai aumentando mais esse cabedal, essas informações, para aqueles que quiserem participar, fazer parte de todo esse trabalho. Sempre que esse trabalho é acompanhado por uma pleiade de seres que fazem a cobertura, a divulgação, enfim, todo o necessário para que seja cumprido o esquema arquetipal. Então está aí. Então existe um plano de trabalho, um plano de ensino, vai por aí afora, iogas, etc., coisa e tal. Tudo isso dado para aqueles que procuram estudar, aprender e chegar junto com o avatar, com o ser de autarquia. Então, um cuidado muito grande que nós temos que ter, que todos nós temos que ter, para não escolher, vamos dizer assim, não se identificar com a pessoa errada. Porque guru, o que tem por aí é uma coisa fora do comum. Muitos aí, falsos messias, vai por aí afora e acaba levando as pessoas a procurar disco voador não sei aonde, a comprar terreno não sei aonde, e outras coisas mais. Né? Cria uma igrejinha na garagem de casa, ganha um dinheiro em cima e vai por aí afora. Então, aí nós estamos mostrando que quem autoriza, entre aspas, quem determina, né, quem faz parte desse plano arquetipal, é o Supremo Arquiteto do Universo, é um ser de autarquia. Não é uma pessoa que resolve, eu recebi uma informação aqui na minha orelha e vou ter que abrir uma igreja. Não é assim que funciona. O caminhar dessa atual quinta raça, a ariana, que já está nos seus primórdios, vamos dizer assim, mas não quer dizer que vai acabar, que continua muita gente. Então tem gente ainda, um grupo muito grande, uma massa muito grande, dentro da nossa civilização, que ainda tem estado de consciência da própria Atlântida. E também, um grupo também, que não é pequeno, com o estado de consciência da raça lemuriana, está lá atrás, a vida instintiva mesmo. Então, o caminhar dessa atual quinta raça, a ariana, nos vem através da história, que nos foi contada seja pela tradição oral, seja pelos vestígios deixados pelas civilizações, seja pela escrita. Né? E vai por aí afora. O pessoal vai cavando lá, os antropólogos, vai descobrindo coisas. Esses conhecimentos nos chegam por duas frentes. Uma que vem pelo povo, que conta os acontecimentos, as tradições, vamos dizer assim, à sua maneira, de acordo com as suas conveniências. Lógico, ele vai fazer os ajustes dele. Esses seres não passam para eles, de pessoas que estão falando algo diferente e novo, que por não serem entendidos, são considerados loucos, normalmente, né? É assim mesmo. Quando seus conceitos são comprovados, ou pela necessidade, ou pelo óbvio, através de inúmeros sofrimentos e de dificuldades, por usarem coisas obsoletas, não lhes atribui origem divina, sendo considerados apenas gente muito inteligente. Vamos lá, vamos dar uma pedacinho. Vamos ver o que falaram aqui agora. Então estou no iPad ainda. Outra é através dos colégios iniciáticos, que conservam os relatos de todos os acontecimentos na sua maior original pureza, sem deturpações, de qualquer espécie, pois o seu objetivo é o estabelecimento da verdade real dos acontecimentos. Então aquilo é passado, vamos dizer assim, as informações, a ciência da vida é passada de boca a ouvido. Os discípulos escrevem, coisa e tal, preparam todo o material com a permissão do mestre, com o acompanhamento do mestre. E assim é criado, vamos dizer assim, as revelações. Então, por exemplo,
é dito nos bastidores da iniciação que a Bíblia, que vai imperar, vamos dizer assim, que vai se destacar agora nesta nova raça, na raça bimânica, vai ser justamente a doutrina secreta. Então o pessoal já vem com o novo estado de consciência, já vem procurando novos valores, etc., e aí vão se identificar com essas informações da Blavatsky e vai por aí afora. Nesses lugares vão ter acesso àqueles que, ao longo das suas existências, conseguiram um potencial de consciência capaz de perceber a verdade por trás da letra que mata, daqueles que acompanham o desenvolvimento do itinerário de Ió, em cada um de seus passos, não negligenciando o trabalho que tem de fazer para reconhecimento do seu Deus interno. Vai por aí. Na realidade, tudo isso, todo esse trabalho de manifestação dos avatares, coisa e tal, é para trazer condições das pessoas, como se fosse uma imensa escola, uma imensa universidade, ou faculdade, o nome que queira dar. Então, em cada época, a pessoa vai passando de ano, o estado de consciência vai mudando, coisa e tal, vai evoluindo, etc. Mas o objetivo maior é que ela encontre o seu Deus interior. Essa consciência divina, né? Vai por aí. De nada adianta a humanidade absorver os conhecimentos de um avatar 300, 400 anos depois da sua passagem. Pois nessas alturas, já outra vez ele veio e deu outro tanto de conhecimento mais avançado, e aquela humanidade pode então ser considerada retardada. Ou seja, você vai pegar um conhecimento daqueles seres que nós falamos lá no início, há 9.000 anos atrás, coisa e tal, vai estudar, mas o caso é como se você estivesse revivendo lá o seu jardinzinho da infância, lá na escola. Então esqueceu, vai lá aprender o AEIOU, o ABC, né? Vovô viu o AU, vai por aí afora. E, no entanto, aquele ser, aquele mestre, aquele professor, já esteve tantas e tantas vezes depois disso, já deu outros tantos conhecimentos, já esteve entre as pessoas, entre os civilizados, etc., e não foi reconhecido. Ou seja, não foi reconhecido pela humanidade. Então, aqueles que têm um conhecimento, têm uma experiência maior, têm uma espiritualidade mais destacada e tudo, ele já tem uma sensibilidade melhor, ele identifica o mestre. Então, esse trabalho do mestre, o verdadeiro mestre, não é para todos, porque nem todos têm estado de consciência para isso. Então, aqueles que têm um pouco mais e melhor o estado de consciência, espiritualidade, coisa e tal, já subiu um pouquinho na escada de Jacó, já identifica o mestre quando ele aparece. E aí, ele que não é bobo nem nada, vai aproveitar beber da fonte, beber justamente, diretamente da fonte. Não importa o que os homens façam para destruir o trabalho e o caminho da evolução da mônada, da essência divina, do espírito, não me queira dar, pois ela vai sempre seguir o seu curso, seja através da manifestação avatárica, que é a mais rápida e segura, seja através de desastres, que é a mais lenta e dolorosa. Então a pessoa vai pelo sofrimento, ou vai pelo amor, ou vai pelo rigor. Porque na realidade ela está queimando o karma que ela mesma deixou, que ela mesma construiu. E assim vai. Para se fazer uma nova seara, necessário se faz arrancar as ervas daninhas para purificar o terreno, que é o que está acontecendo agora. Os grandes cataclismos, guerras, inundações e tantos outros sofrimentos advêm da humanidade não acompanhar a marcha evolutiva e agir com princípios de vida já ultrapassados e que já deveriam estar superados há muito tempo. E vai por aí fora. E assim é o caso, quando nós falamos aqui sobre as manifestações avatáricas, coisa e tal, nós comentamos também que até o próprio diabo, o demônio, como é que falam por aí, na realidade, essa força, essa energia foi criada pelo ser humano, através de ódio, e vai por aí fora, de brigas, desavenças, prepotência, vaidade. Criou-se um campo de energia que é chamado de egrégora, e essa energia é tenebrosa, é terrível. E de vez em quando ela tem que perder energia e se manifesta através de cataclismo, etc. Com o choque entre o passado que continua a ser praticado pelos homens retardados,
e a necessidade evolutiva do ciclo, que avança inexorável, acontecem os desajustes e as catástrofes, de que a história está cheia. Voltemos agora ao que nos interessa, que é mostrar por onde caminha a humanidade. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Se estudarmos a história universal, a ascensão e a queda das civilizações, em ordem cronológica, e colocarmos sobre um mapa mundi, verificamos que dá exatamente o itinerário de Ió, da atual raça-mãe, que é final da raça ariana e o início da raça bimânica, que tem os dois mentais, que é a ariana e a raça bimânica. Verificamos também que existem algumas que foram mais esplendorosas e mais longas, e outras modestas e mais curtas. Vamos lá, mais um pedacinho. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, está fazendo falta aí também, é a Dela Mônica. Dela Mônica também fala conosco, a Valquíria. Ela sempre encaixa alguma coisa para a gente. Então, quem quiser falar alguma coisa, quem estiver assistindo, que queira comentar alguma coisa e tal, pode comentar, não tem problema nenhum não. Se a gente não souber, nós vamos dizer que não sabemos. Então isso acontece porque cada vez que o Avatar se manifesta, ele o faz para dar origem a uma raça-mãe. Já falamos. Ou uma sub-raça, ou um ramo racial, ou uma família, etc. De acordo com a magnitude da obra, é o esplendor da civilização. Muito bem. Então esse esplendor da civilização é o que vem aí pela frente, daqui a alguns anos, daqui a muitos anos, etc. Outra verificação é que parece o início de tudo. Está localizado numa região situada a 23 graus de latitude norte, no Trópico de Câncer, que passa exatamente sobre a confraria de Caleb, no Egito, quer dizer, uma escola de iniciação. Daí, como ponto de partida, sucedem-se outros centros de irradiação de luz para o mundo, sempre seguindo a mesma rota. Então, eu falo aqui para dar um exemplo, para uma forma didática, etc., para poder dar um endereço, né? Embora todo esse trabalho esteja se manifestando no Brasil. Então, existe no Brasil 22 terras sagradas, e é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, e está sendo trabalhada, preparada, conscientizada para esse milênio que entrou. Constatamos uma época áurea dos tempos da Grécia, sendo o mais famoso o de Delfos. Passamos pelos templários, Cruz de Malta, monges construtores, na época dos ciclos das navegações. Mais um pedacinho. Temos conhecimento da famosa ordem dos Rosa Cruzes, da maçonaria, né, que tanto fez pela evolução da humanidade, desde a época da Revolução Francesa até nossos dias, a qual está sendo substituída pela Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a detentora da evolução no ciclo atual. Então está esse trabalho aí. Alguém vai falar alguma coisa? Tá? Estamos sem som, dona Liliana, dona Lilica. Prova disso está na construção de seus templos, que é dedicado a todas as religiões do mundo, na cidade de São Lourenço, Itaparica e Roncador, que se situa exatamente, a de São Lourenço, sob o Trópico de Capricórnio, na mesma latitude, vamos dizer assim, similar àquela que nós vimos lá no deserto da Líbia, né, em Caribe. Então, Capricórnio, 23 graus de latitude sul. Coincidência ou trabalho avatárico, em continuação à evolução da humanidade? Fica uma pergunta aí. Vocês podem dar uma olhadinha lá no portal de Aquários, lá na palestra pública, vocês vão ter esse material também com mais detalhes. Também, ao invés de entrar na palestra pública, pode entrar também na página da Eubiose, e lá vocês vão entrar, vão ter alguns quadradinhos explicando o que é Eubiose, em rápidas palavras, e ao lado vocês vão ver textos e literaturas. E lá vocês vão encontrar coisas interessantíssimas. Devem procurar, pode até baixar, faça uma pastinha, faça coisa e tal, e dê uma estudada, porque são coisas assim que não é dada, vou dizer assim, em aberto para todo mundo, não. Porque nem todo mundo aceita esse tipo de coisa de estudo, né? Porque
é mais fácil a pessoa acender uma vela e pedir uma graça, etc. Não que esteja errado, né? Mas é mais fácil fazer assim do que a pessoa aprender, crescer e vai por aí afora. Com base em todo o conhecimento esotérico, podemos dizer, com certeza, que estamos trabalhando para a inclusão das 6ª e 7ª raças mães, que terão origem em terras brasileiras. Quer o homem queira ou não, são desígnios da lei, de Deus, que devem ser cumpridos, independente da vontade de quem quer que seja, que esteja à testa dos destinos da nação. Então não é partido político que vai determinar isso aí, não. Nem sonha. Está longe. Dona Eliana está brigando lá com o IPAD dela. Nossa, que é isso? Cadê o nosso amigo, nosso irmãozinho? Cadê? Vamos ver quem mais está por aqui. Neuza Leico também. Cadê Dona Leico? Dona Neuza, fala com a gente também. Pelo menos dá uma boa noite, pelo menos. Não vou fazer pergunta difícil, não. Nem vamos fazer. Cadê? Vivi, Dona Vivi, cadê? Dá um alô pra gente, Dona Vivi. Dona Eliana está agarrada lá com o pai e pai dela, coisa e tal. Cadê o Wilson? Também quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa com a gente? Fazer alguma pergunta? Pode fazer. Não temos nada de ser contra ou a favor, nada disso, muito pelo contrário. Nós estamos conversando, vocês podem acompanhar as outras palestras também, são 72, se eu não me engano, agora. Então, se vocês forem acompanhando, né, o trabalho não é um trabalho de Hollywood, é um trabalho feito tupiniquim, na sala de casa, coisa e tal. Né? Não temos diretores de imagem, não temos diretor de som, não temos nada. Vai de acordo com o que nós sabemos, aprendemos e podemos realizar. E vai por aí afora. Mas o importante é que o Miguel uma vez falou, Moisés falou, né? O importante é o conteúdo, é a informação. Então está aí, vamos tocando o barco, vamos dando o nosso recado, fazendo o nosso trabalho. Porque justamente é assim, sempre a coisa, quando se você quer fazer um trabalho, vamos dizer assim, para resolver o problema da humanidade, do povão, vamos dizer assim, você chama de Chitãozinho Chororó que o povo vai para lá. Nada contra eles, não. É só um exemplo, é uma didática aí, uma forma didática. Mas se você falar assim, olha, a pessoa vai sair de lá, vai ver uma explosão emocional muito grande e vai por aí afora. Mas se você falar assim, olha, eu vou com uma equipe mostrar para vocês um trabalho importantíssimo que vai dar a vocês um novo estado de consciência. Quantos vão aparecer? 3 ou 4. Né? Vai aparecer Vivi, Eliana, Neuza, Miguel, eu falando, Dona Eliana também, como é que é o nome dele? Vilna. Wilson. E outros mais que estão aí escondidinhos atrás do topo não querem falar. Mas é assim. Então, quem que realmente quer crescer, quer melhorar, coisa e tal, sai da mesmice, né? E coisa. Então, a Neuza entrou de novo lá, Leico. Né? Entrou BC8. Eita, quem é? Fala conosco. Manda um abraço pra gente. Vai por aí. Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Como já dissemos anteriormente, o advento de uma nova raça se faz com a presença do Avatar e toda a sua corte na face da Terra. Por isso, as terras brasileiras e, consequentemente, as sul-americanas serão, dentro dos próximos milênios, terras sagradas. Quer dizer, já estão sendo terras sagradas. Muita gente... A Neuza está dizendo lá, caiu e voltou. Levanta, se apoia no chão mesmo e vão à luta. É isso mesmo. Então, aqui está se falando no sentido de que as consciências, vamos dizer assim, vão sendo transferidas. Então, por exemplo, uma coisa assim interessante, que não foi divulgada, não interessa divulgar, que lá nos anos 60, nos anos 70, aquele povão lá de Curitiba, né, do Paraná, aquela parte oeste lá, vamos dizer assim, norte e oeste, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, coisa e tal, muitos prefeitos bancaram uma viagem para esse pessoal, houve um êxodo para Mato Grosso.
Por que será que eles fizeram isso? Tem um porquê. Isso não foi divulgado, não interessa ser divulgado, né? não dá voto. Então, esse pessoal foi para lá. E é isso. E nós sabemos, é a revelação do próprio do mestre também, que em 1945, nossos primos americanos, por conta das bombas atômicas que eles lançaram, que eles testaram, inclusive no deserto lá do Novo México, com aquilo ali eles forçaram uma situação. Aquilo que era previsto acontecer lá, naquela região toda, durante 1000 anos de esplendor, que era a terra sagrada do momento, teve que ser transferida para Mato Grosso. E aí veio uma coincidência, esse povo lá do sul sendo transferidos para lá. Aí vem a pergunta, será que esses espíritos todos, lá do Norte América, coisa e tal, que foram, vamos dizer assim, foram reencarnando lá, será que eles precisariam de um corpo mais adiantado, mais preparado, melhor preparado, do que somente índio? Então, se esse pessoal reencarnasse entre os índios, até que eles alterassem aquela cultura toda, ia levar mais 1000 anos. Então, esse pessoal lá do sul já foram preparados, vamos dizer assim. Então, a grande fraternidade branca atuou em cima disso aí, esse pessoal foi para lá. Então, está sendo implantado um novo estado de consciência ali, para começar os trabalhos do Brasil. É por aí. Não deixe os políticos saber, porque eles vão querer detopar o negócio. Então, está lá, destinado a abrigar uma nova civilização, portadora de uma nova mentalidade, que trará paz e progresso para aqueles que aqui habitam. Aqui será o solo sagrado, do qual o avatar solar, o Cristo Universal, o Buda Universal, o Cristo Universal, Maitreya, o nome que queira dar, fará o governo oculto do mundo, nos próximos milênios, como fez na região do Tibete até bem pouco tempo. Desde a Atlântida, né, vamos dizer assim. Tal fato já vem sendo anunciado há muito tempo, como atestam as diversas profecias espalhadas pelo mundo. O fato mais significativo de que é o itinerário de Ió, da raça ariana, terá o seu final nas terras ocidentais. Exigirem um templo no Tibete. Existir em um templo do Tibete as estátuas de 31 Budas, com feições orientais. Então existe lá um local, no mosteiro no Tibete, que tem as estátuas de 31 Budas, com feições orientais. Mas interessante que o 32º Buda, ou seja, a estátua, ela tem feições brancas, ou seja, ocidentais. Ou seja, significando que o 31º Buda vivo da Mongólia, vamos ver, toda a linhagem de Buda, né, seria o último de sua linhagem, a se manifestar em terras orientais. E que o próximo seria no Ocidente, que, como todos nós sabemos, através dos acontecimentos havidos em determinadas épocas, foi o professor Henrique de Souza, começando uma nova linhagem em terras do Brasil. Então, o pessoal pensa que vai mudar para um lado, vai mudar para o outro, e vai aparecer vestido de Jesus, vestido de Buda, vai por aí fora, e, no entanto, veio um ser de autarquia, andava de paletó e gravata, e implantou seu trabalho no seio do povo brasileiro, vamos dizer assim, e por extensão à humanidade, e fez o trabalho, vai implantar aí, e foi embora, e as pessoas não tomaram conhecimento. Quer dizer, muita gente não tomou conhecimento. Mas, como disse o Buda, ninguém nasce em família ou pátria que não seja a sua. Haverá sempre aquela humanidade retardada que continuará seu progresso espiritual através de um passado já morto, já distante, já superado, e enterrado, buscando fora o que deveria encontrar dentro de si mesmo. Porque na época, não é que tem que errar não, é porque na época se ensinava assim, ele tem que procurar, tem que saber do prefeito, do governador, do rei, do pessoal da corte. Se eu posso pensar, eu posso fazer alguma coisa, eu posso realizar, eu posso isso, eu posso aquilo. Então, vem um ranço, né, que é chamado de skanda, que é um mecanismo do próprio karma, ou seja, aquilo que você se habitua a fazer, para a próxima vida vem como karma, vem como realização, vem como hábito.
Às vezes a pessoa tem hábito e não sabe por que tem aquele hábito. Então ninguém nasce na família que não seja a sua própria família. Então não é o caso de seguir pessoas que andam com togas de Buda, roupa de Maomé, roupa de Jesus e por aí afora. Porque a exigência cultural hoje já é outra. E também com um detalhe, né, que é uma forma também de se ocultar, né, não se expor. Sabe por quê? Os nossos irmãozinhos do mal também estão atuando por aí. Vamos lá. Estou falando, vocês não estão comentando, eu vou falar alguma coisa. Portanto, haverá sempre quem povoe as terras já trabalhadas pela lei, e quem busque os conhecimentos de há muitos já ultrapassados, tomando-os como novos, em cima dos quais se formarão novas religiões, e tudo continuará a seguir o seu curso normal, até que advenham novas dificuldades e o processo se acelere. Vamos nós. Cadê o Moisés? Moisés, vamos falar alguma coisa? Me vista online também, mas pelo celular não abre o chat. Ah, então tá bom. Telefona, que eu falo aqui pro pessoal o que você falou. Como estamos em fase final, pois só restam duas raças mães, bimânica e atabimânica, a serem trabalhadas, fácil é de se deduzir que haverá um aceleramento da cobrança kármica, ocasionando grandes sofrimentos em espaço muito curto para a mesma. E felizes são aqueles que nasceram no Brasil, principalmente no Brasil, pois significa que já estão com o estado de consciência compatível com o ciclo futuro. E, apesar de toda a maia ou ilusão que envolve, dando-nos a impressão de que aqui tudo vai mal, devemos permanecer nesse solo abençoado, porque num futuro muito breve, muito próximo, haverá grandes transformações, permanecendo aqui como o único ponto seguro. Então o Brasil, nessa situação toda, pelo jeito, difícil entender, né? Difícil entender, a gente liga a televisão, não é bem isso que a gente vê, mas é um lugar que vai passar por menos problemas em relação as modificações que vão acontecer, que já começaram a acontecer, que estão acontecendo em todo o planeta. Então está aí o nosso recado, né? Nosso recadinho aqui, mais um pedacinho de outras tantas, procurem lá, né? Manifestações, o Ministério das Manifestações Divinas, Terras Sagradas, vai por aí afora, que vem uma complementando a outra. Então, algumas coisas que eu não falei em uma, eu falei em outra. O que eu não falei nas outras duas, estou falando nessa daqui. E vamos para frente. Aos pouquinhos nós vamos adiantando. E aí, Moisés, fala alguma coisa aí para gente. Dona Lilica está agarrada lá com o iPad dela. Miguel, cadê você? Fala alguma coisa para gente. Estou tomando uma aguinha, estou te esperando. Vamos nós. Tem gente que fala assim, ó, concordo com você, fica quieto. Pronto, olha, então tá bom. E estou aqui, Moisés, estou aqui. E esse está o trabalho. Com certeza, esse trabalho aqui é dado, dentro da Sociedade Brasileira de Biose, é dado com um grau. Esse grau é um grau chamado grau peregrino, ou palestra pública. Então, aquilo que se pode falar, vamos dizer assim, sem criar traumas, sem criar muitos problemas, para o povão. Então, nós temos palestras públicas em todos os departamentos, toda semana, o ano inteiro. Então, vários instrutores fazem palestras, e aí, se assistirem, vou dizer assim, 3, 4 palestras públicas, e quiserem se candidatar, então vão para um grau chamado grau peregrino, que aí já é o primeiro passo da escada de Jacó. E aí vem mais informações, sem criar traumas, vem yogas, vem meditação, vem uma série de coisas, e vai acrescentando, vai crescendo, vai aprendendo. E com isso, depois de 8 meses, 9 meses mais ou menos, 8 meses, a pessoa passa para um outro grau. Aí passa para o segundo estágio. Aí vem mais coisas profundas. Aí aquilo que ela aprendeu lá nesse grau que nós chamamos peregrino,
Miguel, Miguel, você não tá no Astarote, não? Está fazendo peregrino de novo? Fala pra gente aí. Então Miguel tá resistente, ele já está no 4º grau, quer fazer o primeiro de novo, mas pode fazer o primeiro de novo sem sair lá do 4º grau. Então, com isso aí, as pessoas vão crescendo. Ih, Miguel, você não é fraco não, mas Miguel, olha aí, é isso aí. Então, as pessoas vão crescendo, vão melhorando, sem traumas, né? Sem traumas, coisa e tal, só tem que vigiar, se auto-vigiar, vamos dizer assim, se auto-policiar, em relação à vaidade, à prepotência, o orgulho, etc., né? Porque vai tendo maiores conhecimentos, vai crescendo, e se a pessoa não se policiar, acaba achando que é melhor do que os outros. E não é bem assim. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então, as pessoas têm que ter, da mesma forma que um ser de autarquia tem tolerância com o seu povo, com os seus apóstolos, vai por aí afora, todos que estejam na iniciação também têm, vamos dizer assim, essa obrigação, entre aspas, de ter tolerância, vamos dizer assim, educação, etc., com os demais que não conhecem, porque a pessoa não é obrigada a saber. Então a pessoa conhece alguma coisa, né, tal, às vezes se defronta com o pessoal da Rosa Cruz, com o pessoal da maçonaria, com o pessoal de outras instituições, cada um tem um estado de consciência, vamos dizer assim, cada um tem um conhecimento, e aí é bom conversar, troca experiência, coisa e tal, mas não uma imposição. Bem, o meu é melhor, eu entendo que Deus é isso, você tem que entender também, e aí não dá, não é por aí, não é mais assim. A coisa não funciona dessa maneira. Tá? É igual a pessoa que está fazendo dieta e acha que a dieta dela é melhor do que a do outro. Aí a dieta de um é uma coisa, a dieta do outro é outra. E aí acha que não, você tem que mudar porque a minha que é melhor. E vai por aí afora. E não é bem assim. Tem que existir tolerância mesmo. E aí nós já falamos também sobre o caso desses movimentos políticos malucos que tem por aí afora, disputando poderes, dinheiro, vai por aí afora. O dinheiro não aparece, eles devolvem um pouquinho, diz que só tem aquilo, o resto eles jogam lá nas Ilhas Caimã, não sei aonde, e tal, e depois passa 10 anos de cadeia, sai da cadeia e está milionário. Até parecendo que eles vão conseguir essa satisfação, esse prazer, vou dizer assim, essa felicidade por muito tempo. Não é assim que funciona, porque um dia isso vai ter que resolver. Não é dele, não pertence a ele foi roubado. Um dia ele vai ter que responder por isso. Então, as forças do mal atuam, né? Principalmente pela televisão, pela mídia, de modo geral, pelo rádio, etc., obrigando a gente a odiar essas pessoas. Mas nós temos que dar o troco para ele. O nosso troco é importante, não é odiar. A pessoa pode debater, pode bater de frente, pode tentar resolver os problemas sem odiar. Então, odiando se iguala. E aí as forças do mal adoram esse tipo de coisa e cada vez piora mais a situação do povo brasileiro e do mundo inteiro. Então a pessoa vem e fala assim, poxa, eu não sei por que eu passo por certas coisas, porque é uma coisa interessante, que mal que eu fiz a Deus. Quer dizer, ela fez alguma coisa em relação ao seu Deus interior, porque o aspecto geral, o Supremo Arquiteto, o Ishvara, o Logos Planetário, o nome queira dar, ele é abrangente, ele envolve o universo. Ele não está preocupado com alguém numa civilização tal, no planeta tal, que cometeu lá um desatino. Não, ele não se preocupa. Ele não se preocupa por quê? Porque ele tem uma centelha divina dele dentro da pessoa. Ele tem lá um posto avançado dentro da pessoa. E eles mesmos lá se resolvem. Errou, tem que consertar, não tem jeito. Vamos lá. E aí, estamos aqui no finalzinho. Quem quiser falar alguma coisa pode falar. Dá um toquezinho, faltou isso, faltou aquilo, melhorar isso, melhorar aquilo. Tem mais isso e mais aquilo. Estamos aqui para ouvir, para ver e para conversar. Enquanto vocês pensam, a iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêudica ou ilusão maia budista das iniciações antigas,
porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagógicos, mas também criaturas humildes. Então, nas nossas salas de aulas, a gente encontra lá, nós temos muitos alunos, coisa e tal, e tem desde a pessoa simples até engenheiros, pessoas também, porque na realidade, na iniciação tem um detalhe. Tudo aquilo que você aprendeu no mundo, todos os diplomas que você conseguiu, que você garimpou e conseguiu, ali não vai servir de muita coisa, não. Traz uma cultura, realmente. A pessoa entende um pouco melhor as coisas. Mas o caso é que o que ela vai ver lá no Data Show, lá no quadro negro, aquilo que o instrutor vai ensinar, ela não tem conhecimento, não vem das faculdades. Então ela tem que se desarmar mesmo, não tem jeito, tem que deixar os seus diplomas lá na portariazinha. Não é, isso aí é teoria, né? Lógico. Nem todo mundo faz isso. Mas o ideal seria esse aí, que as pessoas, ao adentrarem a iniciação, procurassem, né, vamos dizer assim, entender, compreender, vamos dizer assim, o conhecimento dado, porque ele não vem lá de fora, ele vem de dentro das revelações do professor Guilherme de Souza. Já ao contrário, as pessoas que têm pouca cultura e pouco conhecimento devem procurar crescer um pouquinho, porque é uma exigência não para conhecer a ciência das idades, mas para poder se defrontar com o mundo. Então a pessoa, muitas vezes, já aconteceu com muitos de nós, de fazermos uma palestra e alguém lá no meio levantar e falar assim, eu sou engenheiro, de onde você tirou isso, não sei o quê, e afronta mesmo. Só que muitas vezes eles se dão mal. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 3 faculdades, e daí? O que eu aprendi foi aqui dentro, não foi lá fora. E aí a pessoa tem que ficar quieta mesmo. Então pensa que é o bobinho que está no palco falando, mas não é bem assim. Por isso, uma exigência da própria evolução que as pessoas tenham uma certa cultura. Entendeu? Então, se ele não tem uma certa cultura, seria bom que ele não subisse no palco, vamos dizer assim. A não ser para os mesmos, para os seus. Não para o público. Porque para os seus, as pessoas vão entender perfeitamente e vão louvar mesmo, vão dar valor mesmo, e dão valor mesmo. E tal. Muitos grandes instrutores não tinham nem o 1º grau. Então vai por aí. Vamos nós. Então, para encerrar, a iniciação do professor Guilherme de Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar, a se defrontar a todos os instantes de sua vida. E o outro detalhe também é que o templo, a igreja, vai por aí afora, não é lugar de religião, e sim de realização. Então vamos por aí. Já estamos aqui no final. Ninguém falou mais nada. Um abraço para vocês. Às vezes o Moisés fala assim, você deixa o pessoal falar um pouco e tal. Aí, Moisés, a gente fala, se esbela todo, e nem todo mundo fala nada. Tem muita gente que não fala nada. Fica escondidinho lá, coisa e tal. Que às vezes a pessoa fica sem graça, às vezes ela não tem um certo conhecimento, mas isso não impede, pode falar sim, pode dar exemplo sim, inclusive em relação às suas próprias religiões, que aí todos nós aqui estamos aprendendo. É por aí. Nada está errado não, está tudo certo. Então, o Evangelho da Ciência da Vida é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Então, a Sociedade Brasileira de Neurobiose mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda tem um curso de correspondência. É só entrar em contato e faz o curso de correspondência, sem problema nenhum. E aí, pessoal, mais um golinho d'água, vamos lá. Só posso agora fazer o seguinte, dar um abraço a todo mundo. Seu Moisés, região oceânica de Niterói, olha só. Neuza Leico, um grande abraço. Miguel, Elaine, Dona Lilica, ainda está agarrada lá com o negócio, lá, coisa e tal.
E assim vai. Foi esses que falaram conosco. Tem outras pessoas aqui, mas estão o Wilson, né? O Wilson também, grande abraço para o Wilson. Lembra quando o Maguila ganhava a luta, né? Aí ele começava a falar, dar um abraço para todo mundo, né? É assim mesmo. Então a Leila, B68B, olha só, é oculto, o negócio dele é oculto, né? Então tá aí o nosso trabalho. Podem prestigiar os outros também. Nós estamos fazendo, são 72 palestras, já falamos, então é uma sequência. Então, quem acompanhar essa sequência vai aprender muita coisa. Ah, vai. Com certeza vai aprender. Se desarmar, não é isso? Se tirar o diploma da testa e vai por aí afora. E aí, vamos lá. Deixa eu abrir a mente. Vamos conversar. Vamos interrogar. Vamos questionar. E vamos por aí. Olha, realmente a pessoa vai andar muito, vai evoluir muito. E está aí, então, no final do nosso trabalho, estamos conectados, de uma forma ou de outra estamos conectados, todos estão conectados, com a essência única, com a mônada universal, todos estão conectados, por isso que diz que Deus está no nosso coração e Ele sabe tudo o que nós fazemos. E prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. Tem a palestra pública e tem o portal da eubiose, tem a parte lá, né, da eubiose. E assim, nós estamos dando, né, temos também algumas apostilas também que queiram adquirir, é só falar conosco através do Portal de Aquário, tá aí, portaldeaquario@yahoo.com.br. Então está aí o trabalho. E aí ninguém falou mais nada, então vamos encerrar o nosso trabalho de hoje. Então, e assim nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Grande abraço a todos.